sim, já fiz uma revisão com vocês. Agora vamos oficialmente abrir as nossas Bíblias e fazer a leitura do texto que se encontra em Romanos capítulo 5, do verso 15 até o verso 21, conforme está na tela. Quem preferir fazer a leitura conforme na tela, ou fazer na sua Bíblia, eu leio, os irmãos acompanham. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Em outras versões, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez, muito obrigado, porque estamos na Tua casa, diante da Tua palavra, e que ela, como sempre tem sido em nossas vidas, hoje mais uma vez, seja o nosso alimento. Que Teu Espírito, Senhor, fale conosco, que o Teu Espírito nos guie a esta verdade, para que possamos compreender e absorver essa verdade, a verdade da graça que transbordou e venceu o pecado. Muito obrigado, que toda distração seja derrotada no nome de Jesus, amém. Então, conforme nós já falamos, Paulo continua a falar sobre justificação, e nessa então sequência em que ele está falando de justificação, agora ele vai mostrar o reinado da justiça. Por isso o título do nosso sermão que está na tela, o reinado da justiça. Repita comigo, vamos lá? O reinado da justiça. Mais uma vez para acordar, o reinado da justiça. Isso aí. Então eu queria destacar aqui com vocês nesses versículos 3 aspectos desse reinado da justiça, 3 características que ficam claras aqui. A primeira, pedir para colocar os pontos na tela, por favor. A primeira está aí, a ofensa de Adão e a graça de Cristo. Nos primeiros versículos, do verso 15 e 16, primeiramente o verso 15, Paulo está falando que não há comparação entre a dádiva e a transgressão, ou seja, a graça de Cristo, que é a dádiva, não se compara, ela é superior à transgressão. Não que a transgressão seja pequena, não que os efeitos da transgressão sejam mínimos, não, é porque entre uma obra humana e uma obra divina nunca haverá comparação. Portanto, a transgressão, por mais gravíssima que seja, ela não é suficientemente grande ao ponto de derrotar, vamos dizer assim, numa comparação, a graça de Cristo, a dádiva do Senhor. Tudo que o Senhor faz é muito bom,
e é maior do que qualquer outra coisa, como por exemplo aqui, essa comparação que estamos vendo. Então Paulo mostra isso e diz assim, ele explica, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, morrem por causa do pecado, mas ressuscitam por causa da graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muito, recuperou muitos homens, recupera até hoje, não é verdade? Ressuscita pessoas. E no outro verso, para a gente continuar mostrando essa comparação, essa diferenciação entre a ofensa de Adão e a graça de Cristo, Paulo ele vai mostrar algumas coisas aqui. Ele vai mostrar que a graça de Deus ele é maior, como já falamos, e que a ofensa vai gerar condenação, mas o dom de Deus, através de Jesus, ele vai cobrir multidão de ofensas e vai trazer justificação. Vamos ver isso aqui, ó, no verso 16. Não se pode, perdão, desculpa, eu acabei lendo já o verso 16, né? Não se pode comparar. Mas voltando então no verso 15, eu pulei, peço perdão. Ele diz o seguinte: a dádiva pela graça de um homem só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Agora sim, o verso 16. Então, por isso, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem só. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Parece, pela linguagem aqui, parece que a dádiva veio por causa do pecado, mas ela veio por causa do pecado, é isso mesmo. O pecado não provoca a graça, mas o pecado apresenta uma necessidade da graça. E o nosso Deus, que é misericordioso, ele não se sente provocado por causa do pecado para demonstrar graça. A ideia não é essa. Mas o nosso Deus, ele se sente, vamos entender assim, ele impelido por causa da sua própria natureza perdoadora. Ele também é juiz, ele é santo, ele é justo, ele então condena quem está errado mesmo, mas ele também concede misericórdia. E por causa da sua natureza, a sua natureza provoca a graça. E essa graça por causa da necessidade de todos os pecadores, todos os homens. E aí no segundo ponto, nós podemos ver que se então a graça de Deus não pode se comparar com o pecado de um homem só que alcançou todos os homens, a graça que também transbordou a todos, a muitos, a todos no sentido de que todos têm acesso, mas apenas aqueles que creem, né? Não é isso, né? Pela fé, só é eficaz aquele que crê. O acesso é a todos, mas atinge de forma eficaz aquele que crê, porque a salvação ela é pela graça, mas é por meio da fé. Então vamos lá, o verso 17, que é o segundo ponto, ele vai falar do reinado da morte e do reinado da vida. E quem está na dúvida aqui, espero que ninguém, mas se alguém tiver em dúvida, escolha pois a vida, não é isso que Jesus ia falar? Você tem dois caminhos aí, a morte e a vida, escolha pois a vida. Por quê? Porque o reinado da vida é superior, é totalmente diferente, nós vamos ver aqui. Verso 17 que nós já lemos, eu vou repetir aqui. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, então repara, a gente falou na semana passada e a gente reforça aqui. O reinado da morte, que é um reinado cruel, por causa do pecado, e o pecado que iniciou em um homem e se multiplicou a todos os homens, e a prova disso que você e eu ainda, mesmo cristãos, servos de Deus, ainda pecamos, não é verdade, queridos? Então isso nos contaminou. Hoje nós não somos mais escravos, já falamos disso na semana passada. Quem quiser saber mais, o nosso amigo dos cortes, a equipe aqui dos cortes já soltou no Instagram da Juventude essa parte, os efeitos do pecado, os três alcances do pecado. Já somos vitoriosos em dois agora, e pela fé vencemos o último, que é a presença, né, do pecado. Então o poder do pecado, a culpa do pecado, tudo isso já foi vencido em Cristo, e nós cristãos que estamos firmados em Cristo pela fé, nós já não somos mais governados pelo pecado, somos governados por Cristo,
E não somos mais culpados do pecado, porque Cristo foi o culpado naquele momento no lugar da gente. Mas a presença do pecado ainda está aqui, para mostrar até para a gente que já foi salvo, que a gente de fato é pecador. A gente não pode esquecer isso. Queridos, nunca esqueceremos, e a Bíblia diz de forma antropomórfica, e também em forma de sentimento também, que Deus não é homem, né? Ele não é homem para ter forma humana, para ter comparação ao homem, mas a gente tenta entender falando que Deus, então, por exemplo, não se lembrará mais dos nossos pecados. Eu pergunto, Deus vai esquecer como? Deus esquece alguma coisa, gente? Então é claro que o sentido aqui, Deus não vai fazer questão disso, Deus não vai tomar isso como o motivo pelo qual vai condenar a humanidade, porque isso está substituído pela obra de Cristo. Então ele não vai fazer questão. Esse é o ponto. Então a gente precisa ter esse entendimento. Quando a Bíblia nos alerta do pecado, ela nos alerta para vivermos em santidade, e ela aponta para o futuro em que Jesus virá, vai nos resgatar. Nós seremos então glorificados junto com Ele, teremos um corpo ressurreto, glorificado. E todo mundo pensa que vamos esquecer tudo do que passou. Esquecer em que sentido? Porque se eu esquecer que eu fui salvo, então eu estou esquecendo de quem Deus é. Porque o objetivo dessa história toda é revelar Deus e seus atributos, e ressaltar nesse caso a misericórdia, mas também ressaltar a justiça, porque pecadores não redimidos serão condenados, e tudo isso é para a glória de Deus. E você pode então dar glória a Deus, porque o pecador será justamente condenado. Glória a Deus, eu não digo festejar, mas dar glória a Deus, porque isso glorifica a Deus também, assim como a salvação que te alcançou. Então veja, Deus não vai se esquecer literalmente, não é isso. Deus não vai tomar para si essa realidade, porque isso já está em Cristo. Esse é o sentido. Então é bom a gente baixar a bola. Ele não vai lembrar. Não, ele não vai lembrar no sentido de que está tudo em Cristo. Você tem que lembrar todo dia, até para se policiar. Não é se culpar, não é se punir, porque o pecado já está, a punição do pecado já foi derramada em Cristo. Mas você deve confessar aquilo que você faz diante do Senhor, se recuperar do seu mau caminho e baixar a bola, festejar pela graça, festejar pela misericórdia, glorificar a Deus mesmo, mas baixar a bola, porque daqui a pouco tu pode tropeçar, e que Deus não lembra, mas Ele lembra sim, Ele lembra. E a gente nunca mais será chamado de pessoas que nunca pecaram, a gente sempre será chamado de redimidos, que significa o quê? Pessoas que pecaram e foram restauradas. Entende? Não adianta. O único que será adorado porque nunca pecou é Jesus. E é isso que importa. E é isso que você precisa ter em mente. Às vezes a gente fica pensando que a graça, ela cobre multidão de pecados, porque o texto fala isso. Cobre, mas não apaga totalmente. A ideia não é essa. Cobre as consequências, cobre a punição, cobre a culpa, cobre os efeitos, mas não cobre a realidade de que você era pecador e foi redimido, era inimigo de Deus, e Deus amou você ainda quando era inimigo dele. Porque se isso for esquecido, se isso for apagado, um grande aspecto, uma grande característica de Deus será apagada, será esquecida, e daqui a pouco nós estaremos adorando a um falso Deus aqui na igreja, um Deus que só é amor. Já ouviu falar por aí de um Deus que só ama? Um Deus que só ama, não ama, porque o amor de Deus não é só tapinha nas costas, mãozinha na cabeça e carinho. O amor de Deus é todo o pacote, a restauração, a repreensão, a disciplina, para fazer a pessoa se levantar. Então é importante ter isso em mente. O reinado da morte e o reinado da vida vai mostrar essa dinâmica em que a vida, ela vence a morte sim, mas o que a gente viveu ainda quando éramos pecadores e fomos restaurados em Cristo, isso precisa ser lembrado todo dia, como motivo de celebração e gratidão, não de humilhação.
Não de humilhação, para envergonhar a gente. Essa parte do envergonhar e humilhar já passou quando você se apresentou diante de Deus devidamente convencido pelo pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. A partir do momento em que você já se apresentou assim, veio, né, como diz a própria Bíblia, vem como estás, você se apresentou como está, agora não está mais assim, não vai viver mais assim, mas é preciso todo dia lembrar da onde você foi tirado e aonde você foi colocado, para que isso aponte para Cristo, para que isso ressalte a glória de Deus, para que isso eleve o nome de Jesus. Jesus precisa disso? Não! Nós é que precisamos saber disso para entender e saber quem é Deus. É o contrário. Então veja, para que lembrar? Porque quem tem que lembrar é a gente, porque quem esquece é a gente. Para que saber quem é Deus? Porque é a gente que não sabe quem é Ele e precisa saber, conhecer, conforme a Bíblia diz que devemos conhecer, que é muito mais do que saber sobre. Não é só saber sobre, é ter experiência, e uma experiência transformadora da vitória da graça, do transbordar da graça sobre os efeitos do pecado, o reinado da morte. Então esse ponto 2 no verso 17, Paulo ele está mostrando exatamente que o reinado da vida é superior, e é interessante porque mostra que a quem está em Cristo justificado, ele está reinando em justiça e reinando em vida por meio de Jesus. Por que o tempo inteiro Paulo fala por meio de Jesus? Porque ninguém reina se não for por Jesus. E se você só quiser reinar e não quiser Jesus, tu não reina. Você não reina. Então não adianta a gente ser aqui triunfalista. Nós temos a vitória é nossa, aleluia, não. Por meio de Jesus. Paulo sempre quando ele vai falar de algo relacionado à vitória da vida sobre a morte, ele vai falar por meio de Jesus, para te lembrar assim, baixa a bola, não é você, é Jesus. E adore a Jesus, continue apontando para Jesus, continue se rendendo a Jesus, continue caminhando e seguindo as pegadas de Jesus. Se não for assim, daqui a pouco tu sai por aí, eu estou muito bem, estou conseguindo, não está conseguindo nada, foi Jesus que conseguiu. Esse é o sentido. Então veja, aqueles que receberam a graça abundante e o dom da justiça em Cristo, não apenas escapam da morte, mas reinam na vida, em vida, pela vida, por causa de Jesus. O poder da morte é esmagado, meu irmão. O poder da morte é esmagado pela vida que Deus nos dá. É por isso que os textos bíblicos e o Novo Testamento, o próprio Paulo, e ele vai citar também os profetas, o Velho Testamento vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Isso é o quê? Essa evocação do Velho Testamento é, na verdade, uma declaração poderosa, triunfal e de provocação mesmo. Cadê aquela que reinava? Não reina mais. Porque quem reina? Jesus. O terceiro ponto, nós vemos nos versos 18 a 21, que a justificação pela obediência de um só vai produzir alguma coisa, que a gente vai ver aqui. Então vamos ver, essa justificação pela obediência de um só. Houve a condenação, os efeitos do pecado pela desobediência de um só, Adão. Agora vamos ver esse reinado de justiça, esses efeitos da obediência de um só. Quem foi esse que obedeceu? O único que obedeceu? Jesus. Ninguém obedeceu, é o que o texto já foi, né, nos primeiros versos da carta a gente já viu. Ninguém. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E no capítulo 6, Paulo vai falar, inclusive, que o salário do pecado é a morte, né? Por isso que existe esse reinado da morte, porque o pagamento pelo pecado é a morte. E é por isso que Jesus pagou com a sua morte em nosso lugar, porque só há como pagar pelo pecado com a morte. Eu lembro da canção do Leonardo Gonçalves, ainda quando ele conseguia fazer alguma coisa útil, né, para o reino.
E a gente cantou agora com coral, alguém já deve ter visto o vídeo rolando em algum lugar, que diz assim: sem sangue, sem entrega não há perdão. Mas sangue de quem? Só de Jesus. Essa é a ideia. E obviamente que a necessidade de se punir o pecador, a punição é a morte, e a redenção é a morte de alguém no nosso lugar, que não vai ficar morto, porque qualquer outro nessa posição ficaria morto. Bem, então Paulo mostra aqui, agora nesse terceiro ponto, vamos no verso 18, como que o ato de desobediência de Adão trouxe condenação. Ele vai falar isso aqui, ó: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, entenda bem, todos mesmo, não faltou um, são todos. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Aí eu pergunto, todo mundo aqui já leu a Bíblia satisfatoriamente alguma vez na vida, né? Então, todo mundo sabe que a Bíblia deixa claro, de Gênesis e Apocalipse, que no final de tudo, quando tudo acabar e Jesus voltar, são todos que estarão no céu, no paraíso, na novos céus e uma nova terra. São todos. Todos pecaram, mas quem vai estar lá diante do Cordeiro, adorando ao Senhor e vivendo essa nova vida? Quem são? Os salvos, os justos que foram justificados em Cristo, os redimidos. E como eu faço para conseguir isso? Não faço, Jesus fez. E aí, então veja, mas o texto mais conhecido que você sabe aí da Bíblia, João 3,16, nos ensina. Vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou morra, mas tenha a vida eterna. Então veja, deu para o mundo todo, deu para todos, não deu? Deu ou não deu? Está no texto, deu ou não deu? Deu para todos, mas quem não vai perecer, quem não vai morrer? Todo aquele que crê, nele crê. Então percebe? Então agora vamos ler de novo, sob essa perspectiva, senão você fala que todo mundo vai ser salvo. Tem gente por aí que está pregando que todo mundo vai ser salvo e deixa a vida me levar, entendeu? Vamos ler de novo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, e aqui não há nenhuma necessidade de aprofundamento, já falamos semana passada, e outros textos que a gente já leu de Romanos também. Aí vamos à outra parte. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Condenação de todos, vida a todos, vida entregue a todos, vida disponível para todos, por meio da fé. Sem fé é impossível. Então, ficou claro? Não serão todos, mas está disponível para todos. Amém? Sim ou não? Então tá bom. E aí o outro verso, o verso 19, diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Interessante que agora ele usa muitos para falar que todos foram pecadores, percebe? Ele já tinha falado no primeiro verso que todos eram pecadores, beleza? Todo mundo entendeu isso, e lá também nos capítulos anteriores de Romanos, beleza? Agora ele continua falando, mas chama esse todos de muitos. E eu pergunto, são muitos ou são todos que pecaram? Hein? Todos. Existe alguém que não pecou, exceto Jesus, lógico? Existe alguém que não pecou? Não, todos pecaram. Então quando ele agora fala muitos, ele está acompanhado do contexto anterior, de que ele está falando todos. Isso é muito importante, tá? Parece que não, essa dinâmica do muitos e do todos na Bíblia dá problema, tá? Tem gente que briga há 500 anos pelo menos ou mais por causa disso, tá? E faz diferença na hora de você viver a sua fé, pode crer que faz, tá? Então, são muitos foram feitos pecadores. Por que são muitos? Porque todos é muito, gente. Todos, quem são todos? É todo mundo, é muita gente, entende?
É isso, é uma declaração de definição, mas de compreensão de que é muita gente. Mas, obviamente, nós sabemos pelo contexto todo e pelos textos diretos que são todos, beleza, todos feitos pecadores por causa de um homem só, desobediência de um homem só. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Interessante, né? No versículo anterior, ele fala da desobediência, do pecado, e todos foram pecadores, e todos receberam ou tiveram acesso à vida. Ele fala todos. O todos dos pecadores é todos mesmo. O todos da vida não são todos, é aqueles que pela fé, é acesso a todos, mas aqueles que pela fé que não são todos. Percebe? No verso anterior. E agora nesse verso, para não deixar dúvida, ele cita os pecadores como muitos, a gente sabendo que são todos, e cita os que são salvos como muitos, porque sabemos que não são todos, mas são muitos. Que doideira, né? Deu para acompanhar? Se perderam no meio do caminho? Depois a gente volta no vídeo. Vai estar gravado, beleza? Mas na prática é simples. Todos são pecadores. Salvos só aqueles que foram alcançados pela graça por meio da fé. Então todos pecadores. Muitos salvos. Amém? Resumindo é isso, beleza? Tá? Então, a desobediência de Adão tornou todos pecadores, mas a obediência de Cristo fez com que muitos, então, fossem considerados justos diante de Deus. A justiça de Cristo, então, ela é imputada para a gente pela fé. Ok. Se o pecado é imputado por causa da nossa descendência de Adão, agora a justificação nos é imputada, colocada na nossa conta, porque Jesus tomou a culpa que era nossa e colocou sobre si mesmo. Beleza. Então, aí agora Paulo no verso seguinte, o verso de 20 e o 21, ele vai falar da lei. E como é que fica a lei nessa história toda? Ele vai falar, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então veja, a lei, presta atenção, a lei ela não foi dada para salvar. Por quê? Porque nenhum homem conseguiria obedecer a Deus e ninguém conseguiu. Só quem? Jesus. E Jesus obedeceu porque não precisava de salvação. Porque aquele que precisa de salvação, ou seja, todos os homens, todos os seres humanos, esse que precisa de salvação, não consegue obedecer à lei. E falhar num preceito da lei, falhou na lei toda. Esse é o sentido, e Paulo vai desenvolver mais isso nos outros capítulos e versículos para frente. Mas o que eu queria apontar aqui, que ele mostra para a gente o motivo da lei ser dada. A lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para revelar. Revelar o quê? A transgressão. Revelar, dar nome para o pecado que sempre existiu, dar nome para o pecado que todo ser humano sempre foi culpado, e ele nem sabia o nome, mas ele fazia. Aquilo que a gente viu no capítulo 1, que vai deixar claro que todo ser humano foi dotado da imagem e semelhança de Deus, e mesmo o pecador, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Pausa para propaganda aqui, propaganda, classe, quem é o homem? Quer aprender isso? Classe, quem é o homem? Aquela classe que tu vê o nome e tu fala assim, eu não vou para essa, é essa que você tem que ir, que tu fala que sabe muito, e não vai para essa, é essa que você tem que ir para saber isso. Então veja, a imagem e semelhança de Deus que você e eu temos, ela não foi perdida. Qualquer pessoa lá fora, mais pecadora que você conheça, ela tem mais semelhança de Deus. Tem sim. E é por isso que Paulo vai falar que todo ser humano tem dentro de si a lei. Não a lei de Moisés, a lei interna que Deus imprimiu em todo ser humano. O conhecimento mínimo prévio de Deus. E a noção de certo e errado. Meu querido, uma criança, um bebê até, ele não tem a capacidade ainda intelectual desenvolvida, mas dentro daquela limitação dele, ele tem alguma noção do que pode e do que não pode. Por incrível que pareça, teste que você vai ver. Antes de você ensinar, explicar e falar, o ser humano ele tem alguma noção. E é por isso que Paulo encoraja, então, a gente continuar pregando, pregar para o pessoal que está lá fora, porque quando você pregar,
Para aquele cara que está lá fora, ele vai falar: eu não acredito em Deus, mas lá dentro ele acredita, por mais que ele diga para si mesmo que não acredita. Lá dentro ele sabe que ele está falando isso é uma mentira, e ele está lutando com aquilo, por mais louco que seja. Ele diga que é ateu, não importa, porque não só, aí lembrando do capítulo 1, depois vocês assistam os outros vídeos, mas assim, lembrando do capítulo 1, Paulo fala que então o homem tem essa noção interna de Deus, essa lei interna, e ainda tem as evidências externas, que qualquer cientista sério mesmo, que leve a sério, não precisa nem usar a Bíblia, só usar as evidências, porque não é para fazer ciência com a Bíblia, né? E aí ele vai encontrar muitos indícios de Deus. E aí então veja como que é coerente. Esta revelação, a gente chama de revelação geral, ela tem um objetivo: tornar, Paulo fala, os homens indesculpáveis. E a lei? A lei veio dar um nome para as coisas, veio revelar um pouco mais sobre Deus, preparar um povo, que desse povo decorreria o Messias, o ungido, o enviado de Deus, o Salvador. E então, preparando este povo para introduzir o Salvador, a lei então nortearia e levaria esse povo a não se autodestruir até que viesse o Salvador. Mas a lei, de forma espiritual, ela não tem o objetivo de salvar, porque ninguém poderia se salvar cumprindo a lei. Adão, por exemplo, creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. Vimos em Romanos a citação de Gênesis. Então a lei é para dizer, dar nome para aquilo que todo homem sabe desde que nasceu, e para deixar organizada a sociedade e a nação de Israel, para ressaltar, como ele diz aqui, para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde então, veja, uma vez que a transgressão é ressaltada, eu não sabia o nome, só sabia que era errado, mas ficava fingindo que era certo. Agora eu sei o nome: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e assim por diante. Percebe? Agora eu sei o nome. Ressaltou. Sim ou não? Ressaltou. E aí ele diz assim: por mais que a lei tenha sido dada para isso, mas onde aumentou o pecado, ou abundou o pecado, transbordou a graça, superabundou a graça. Então agora que a lei faz o pecado ficar evidente, mesmo que os religiosos dissessem que nós cumprimos a lei, seguem nada, e nós estamos firmados na circuncisão. Abraão foi circuncidado depois que teve a salvação por meio da fé, diz o texto. Então não tinha argumento, só ficou condenação. Mas a lei veio para condenar? Não, a lei só veio para dar nome para aquilo que o homem já estava condenado, só veio para ressaltar. Então onde abundou o pecado, ao ponto de inclusive a transgressão ser ressaltada, superabundou a graça. Esse é o sentido. A graça de Deus transbordou na própria lei, na própria incapacidade do homem de cumprir a lei de Deus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer: obrigado, Senhor, por isso, porque ninguém pode cumprir a lei. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor produziu uma obra de transbordar, de superabundar a graça sobre o pecado e sobre a transgressão que foi ressaltada com a lei. E aí ele diz assim: então a graça de Deus superabundou sobre o pecado, que estava abundante por causa da lei que o ressaltou, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte. Então veja, o reinado da morte que falamos semana passada, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então veja, a justificação, de fato, ela que proporciona o reinado da graça. É este ato jurídico de declarar justo aquele que deveria ser condenado, porque alguém pagou no lugar dele. Essa declaração jurídica espiritual, ela é a condição para que então o reinado da graça se estabeleça, o reinado da vida se estabeleça para todo aquele que crê. Amém? Todo mundo entendeu? Então, concluindo essa explicação do texto e com essa parte final, ele diz assim:
também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Então o efeito final, definitivo, do reinado da graça é a vida eterna que começa hoje, ou no dia que você entregou sua vida para Jesus, e vai até a consumação dos séculos, e nunca terá fim, por isso ela é eterna. E ele diz, por meio de quem? Para ninguém tirar onda, para ninguém bater no peito. Por meio de quem? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei fez com que o pecado se tornasse evidente, isso a gente viu. Mas onde o pecado apareceu, a graça o cobriu e escondeu, no sentido de derrotar. E o reinado da graça então acontece por causa da justiça de Cristo, que nos conduz à vida eterna. E o que a gente aprende com tudo isso? Pode passar, por favor? A gente aprende 4 coisas. Pode passar? Aí. Primeiro, nós temos que reconhecer, não é à toa que esse texto deixa claro isso, e o da semana passada junto também, reconhecer a gravidade do pecado. A gente precisa entender a seriedade do pecado de Adão. Sem a má notícia, não tem boa notícia. Consegue entender isso? O evangelho é a boa notícia de Deus, mas ela só é boa porque havia uma má antes. E o contraste entre a má e a boa mostra claramente, revela claramente o caráter misericordioso, amoroso, santo, bom, justo desse Deus. Então veja, que a gente possa entender a gravidade do pecado no dia a dia, naquilo que você faz, e desde o início dos tempos. É por isso que quem é cristão e cuida e ajuda o seu irmão, orienta, aconselha, está ali à disposição, sempre vai dizer, se ele é bíblico, crente de verdade, ele vai dizer que o problema de tudo é o pecado. E é mesmo, o problema de tudo é o pecado. Se você pode me trazer qualquer problema, eu não resolvo nenhum. Quem resolve é Jesus. Mas, pela Escritura eu vou dizer, o motivo principal, o provocador inicial é o pecado. De quem? De Adão, nós em Adão. A partir daí, uma reação em cadeia de pecados de geração em geração, até que nasceu você pecando também. Então, se perguntar, por que isso acontece? Porque todo mundo pecou desde o início. Mas vamos ver a solução para isso. Com certeza será Jesus. Como que Jesus pode resolver a briga na minha casa? Como que Jesus pode resolver meu problema financeiro, se eu estou com um problema financeiro? Como que Jesus pode resolver os problemas políticos do mundo? Meu amigo, parece que às vezes Jesus não está resolvendo nada. Deixa eu te falar vamos mudar essa perspectiva. O mundo ainda não acabou porque Jesus não decidiu acabar com nada. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Existe uma graça que é comum a todos os homens. O sol brilha para justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos. E existe uma graça que está sobre todos, senão todos morreriam. Então veja, a pergunta é como Jesus vai resolver o problema do mundo? Gente, Jesus já não deixa o mundo acabar, para começar, senão ia acabar. Então você já tinha que agradecer. Viu como é que muda a perspectiva? E a partir daí, sendo bíblico, mudando a sua perspectiva, você vai entender por que o problema acontece com você, na sua casa, na sua família. E vai entender, quando Jesus falar para você, igual falou para Paulo, a minha graça te basta. Aí você vai entender. E é para isso que acontece essas coisas, para que a gente entenda que a graça basta, para que a gente entenda que o poder de Deus é assim, para que a gente entenda que você pode falar o Salmo 91 dessa forma: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu irmão, agora vamos sobre a perspectiva do Evangelho, que está fazendo a leitura desse Salmo. Todo mundo pode ser atingido, você não vai ser atingido. Você pode tombar nessa vida, você vai ficar de pé por causa da vida eterna, amém? Esse é o sentido. Não é o tiroteio da favela, porque o tiroteio da favela vai atingir você também. Não é a guerra da Ucrânia, que uma hora vai atingir você também, e você vai tombar nessa vida aqui. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a graça de Deus que te ressuscita e faz vencer a morte. Mude a sua perspectiva. Aceite o prejuízo, não como um masoquista, claro, mas aceite o prejuízo, porque você já está no lucro com Jesus, amém? Então, o segundo ponto, nós precisamos desfrutar disso, dessa realidade, da superabundância da graça. Não precisa se desesperar. Eu sei que é difícil, eu também me desespero.
Mas a gente precisa tratar o nosso coração, trazendo aquilo que nos dá esperança, palavras do Senhor, para que a gente possa confiar que a graça do Senhor é transbordante em todo o tempo. Amém? Terceiro ponto, que a gente possa viver, já que a gente reconhece a gravidade do pecado, já desfruta e ficou mais calmo, por causa da graça que superabundou sobre o pecado, então agora a gente pode viver e deve, pode e deve, viver de acordo com essa graça. Quem foi alcançado pela graça tem que viver desesperado? Não. Quem foi alcançado pela graça tem que viver pecando? Não. Mas se pecar, a gente tem um mediador. Se pecar, a gente deve confessar o pecado, não é isso que a Bíblia vai dizer? Mas a gente tem que viver pecando? Não. Porque quem vive pecando não recebeu a graça. Quem vive pecando vai ter que pagar o seu pecado. Por quê? Porque a graça não cobriu você. Mas ainda dá tempo. Enquanto estamos nessa vida aqui, terrena, há tempo de se entregar para esta graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Quarto ponto. Por último, entendendo a gravidade do pecado, já desfrutando de uma perspectiva da superabundância da graça, e já vivendo adequadamente de acordo com esta graça, uma santidade, comportamento santo de obediência a Deus, vamos à obediência final. A obediência final é o quê? Para que você está aqui na terra? Para que Jesus, então veja, ele foi para os céus e deixou a gente aqui. Ele não podia ter ido para o céu e já levar todo mundo? Podia ou não podia, gente? Se ele quisesse, ele tem poder, podia. Por que ele não fez? Porque precisamos proclamar, porque o Evangelho, os efeitos dessa graça, essa obra de salvação, outras pessoas precisam ser salvas. Percebe? Não existe justificado, salvo pela graça por meio da fé, se ele não proclama. Esse cara é um impostor. Se você não proclama, você é um impostor. Se você não compartilha, você é um impostor. Todo cristão, ou em algum nível, ele é um missionário que prega o Evangelho, ou ele é um impostor, já disse o grande pregador, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Então veja, esses 4 pontos, se você esquecer tudo que eu falei aqui, fica com esses 4 pontos. Uma coisa leva a outra. Reconhece a má notícia e a gravidade do pecado, já leva a sério isso. Desfruta da graça de Deus que transborda sobre tudo, e não fica doidão, desesperado. Vive de acordo com essa graça, em coerência com isso, em coerência, santidade, e proclama, porque é para isso que você está aqui. Eu queria saber qual vai ser da minha carreira, que eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado. Meu amigo, você vai ser uma pessoa que proclama. Você vai escolher a sua carreira para a glória de Deus e para proclamar. É para isso que você vai escolher. Eu não sei. Então, meu amigo, então vamos repensar tudo aí de novo, porque já escolheu tudo errado. Segue esses 4 pontos. Se você seguir essa sequência de 4 pontos aí, como resumo, já te dá um norte para fazer algumas escolhas mais certas nessa vida. E para concluir então, queridos, que a comparação entre Adão e Jesus, ela possa continuar nos revelando essa profundidade, gravidade do pecado, mas acima de tudo que ela continue nos mostrando a infinitude, a imensidão da graça de Deus. Adão, ele trouxe morte e condenação, e nós reproduzimos essa morte e condenação porque somos adâmicos, né? Nós somos humanos. Mas Jesus, e agora que sejamos como Jesus, na sua obediência trouxe para nós vida e justificação. Temos que reproduzir a obra de Jesus, e de fato fomos capacitados para isso, no poder do Espírito Santo, amém? Por isso, queridos, a gente hoje pode perceber que essa palavra nos convida a viver nessa graça, a receber esse dom da justificação e reinar, de fato reinar aqui. Você reinar aqui porque Cristo está no trono reinando, amém? Não é um reinado triunfalista de que você vai ser rico e tudo mais, não, 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 não. Apesar de tudo à sua volta, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, você reina, porque Jesus reina. Eu não quero que você fique batendo no peito, eu reino. Você bata no peito, Jesus reina e eu estou com Ele. É o reinado da vida.
Bata no peito que Jesus reina. Celebre: o nosso Deus reina, como diz a canção antiga do Diante do Trono. O nosso Deus reina, o nosso Deus reina. Celebre, Ele reina. E por isso você reina com Ele. E cumpre o teu propósito, é apresentado para você lá no jardim, de dominar sobre a criação. Portanto, então vamos nos apegar a essa verdade, todo dia, com todo o nosso coração. Toma posse. Toma posse dessa bênção, o pessoal fala, né? Essa bênção aí, que é espiritual. Essa que você tem que tomar posse. Toma posse. E assim a gente pode proclamar essa verdade, para que não só você, não só a gente aqui, mas muitos que você vai encontrar, que você vai esbarrar por aí, para que muitos desses que a gente encontra todo dia, que eles também possam, juntamente com você, experimentar da redenção, da justificação, da salvação, que só há em Jesus. E que possamos então, a cada dia, com isso, vivendo desta forma, cumprindo esses 4 pontos, de forma resumida aqui, mas que a gente possa então, dessa forma, glorificar aquele que não precisa de glória. Ele transborda a glória, de forma que fica evidente. Quando você dá glória, isso é bom para você, não é para ele não precisa. É bom para você, porque você conseguiu ver a glória daquele que habita em luz inacessível, e se tornou acessível em Cristo. É para isso. Que possamos então a cada dia glorificar esse Deus, pela sua maravilhosa graça, pelo seu dom indescritível, que a gente recebe em Cristo, em Jesus, nosso Senhor. Que para tanto Ele, o Senhor, nos abençoe. Nós vamos orar, nós vamos encerrar o nosso culto, e vamos terminar aqui cantando aquilo que realmente importa para nós, que Ele é a nossa satisfação. Estávamos com uma sede eterna, e Ele nos matou essa sede. Ele matou a morte, Ele derrotou a morte e nos deu vida transbordante. Vamos orar enquanto o grupo já assume o seu lugar. Oremos.